Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. Chegamos novamente a mais um marco na história de Portugal, uma etapa na nossa história. Dom Dinis, por tudo o que já vimos, é recordado como um dos grandes reis de Portugal. Mas será agora o seu filho, Dom Afonso, que tantas dores de cabeça lhe deu a escrever a história do reino. Acompanhem-nos nesta viagem no tempo, na entrada de um século marcante, onde Dom Afonso IV, o Bravo, será a nossa personagem principal. Antes de avançarmos, gostaríamos de agradecer ao nosso novo patrono, Alexandre Cadima. Obrigado do fundo do coração pelo teu apoio. A todos os nossos ouvintes interessados em ajudar-nos, passem pelo nosso Patreon. Temos lá os scripts de episódios especiais e muito mais. Podem também seguir-nos nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muito mais. Passem por lá, sigam-nos, deem-nos um like e comentem. A vossa opinião é muito importante para nós. Sabem que também nos podem ouvir nas plataformas de podcast habituais e também no nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com. Vamos então começar a nossa história. Dom Afonso nasceu no dia 8 de fevereiro de 1291, segundo filho do rei de Portugal, Dom Dinis, e da rainha Dona Isabel de Aragão. Dom Afonso nasceu provavelmente em Coimbra, e dizemos provavelmente porque, mesmo sem a verdadeira certeza, tanto na data como no local, se analisarmos a itinerância da corte régia, sabemos que esta permaneceu na cidade de Estudantes entre dezembro de 1290 e abril de 1291. Se nos acompanharam na nossa aventura pela vida de Dom Dinis, sabem que o pequeno Afonso não foi o primeiro filho do casal real, mas teve a sorte de ser o primeiro homem. Um ano antes de Dom Afonso ter nascido, em 1290, o casal real via nascer uma menina de seu nome Constança, a qual já falámos extensivamente nos episódios anteriores. Portanto, mesmo Dom Afonso não ter sido o primeiro filho, este seria o herdeiro do reino. Constança e Dom Afonso foram os únicos filhos legítimos de Dom Dinis. Porém, estes tinham vários meio-irmãos, resultado das relações extraconjugais do pai, uma prática bastante comum da nobreza na altura. Pela altura do nascimento de Dom Afonso, este já contava com 2 meio-irmãos, sendo eles Pedro Afonso e Afonso Sanches. Sabemos também que ainda viria a nascer mais 4, até o infante completar 10 anos de idade. Os detalhes da infância de Dom Afonso são relativamente obscuros, como é o caso de maior parte dos monarcas até agora relatados. Nesta altura, os feitos de um jovem, ainda que futuro herdeiro de um reino, não mereciam a atenção nem o registro em detalhe para a memória eterna. Esta preocupação apareceria apenas após a coroa descer e assentar definitivamente na sua cabeça. Bem, mas vamos falar do que sabemos. Começamos pelo nome. Afonso. Um nome sonante na história portuguesa, com certeza. Não vos deverá causar espanto nenhum quando dizemos que o seu nome carrega um peso enorme, mesmo após 150 anos de dinastia. O pai e fundador da nação, Dom Afonso I, mais conhecido como Afonso Henriques, através das suas conquistas, da sua visão e da extraordinária longevidade do seu reinado, acabou por garantir, certamente sem imaginar, que o nome Afonso ficaria para sempre ligado ao prestígio e à grandeza da coroa portuguesa. Além disso, para a história ibérica, o nome Afonso é carregado de simbolismo. Não podemos esquecer os reis das Astúrias, entre eles Afonso III ou Afonso VI, o avô de Dom Afonso Henriques, ou até mesmo Afonso X, o Sábio, um rei cuja memória ainda permanecia vívida nas mentes dos contemporâneos de Dom Dinis, pai de Dom Afonso IV. Assim, quando nasceu o jovem infante, o peso desse nome já carregava consigo uma herança enorme. Partilhando também este nome, tivemos também o seu avô, Dom Afonso III, o pai de Dom Dinis,
rei certamente merecedor de tal honra, que alcançou o trono após enfrentar e destronar o próprio irmão. Do pouco da história que contámos do pequeno Dom Afonso em episódios anteriores, veremos nos próximos que, talvez por apenas coincidência do destino, este nome parece também carregar um estranho destino, o de enfrentar os do mesmo sangue. Ainda sobre a sua infância, através da Monarquia Lusitana, obra do século XVII, escrita por diversos autores, um dos quais Frei Rafael de Jesus, podemos supor que o nascimento do herdeiro terá sido motivo de várias celebrações. Esta obra leva-nos também a crer que o infante terá sido batizado na igreja de São Pedro em Coimbra, embora seja algo que não foi descrito em obras anteriores que nos tenham chegado às mãos. É também descrito nesta obra que a educação do infante terá sido em linha com a que já observámos com monarcas anteriores. O pequeno infante foi deixado aos cuidados de nomes do topo da nobreza familiar portuguesa, nomes estes muito próximos do círculo íntimo do rei, como é o caso do conde de Barcelos, Martim Gil de Riba de Vizela, cujo cargo era de aio do pequeno Dom Afonso. Um outro nome também muito importante na educação do infante foi Dom Martinho de Oliveira, arcebispo de Braga e mestre de Dom Afonso. Claro que estes são apenas nomes que ficaram registados na documentação da época. O título que lhes era atribuído carregava enorme prestígio e influência política, mas isto não significava necessariamente que fossem as únicas figuras a participar na educação do futuro rei, ou até mesmo se estes tinham tido um papel determinante nela. É muito provável que, na parte de baixo da pirâmide hierárquica, existissem vários outros homens e mulheres responsáveis pelo ensino do jovem infante, cujos nomes nunca chegaram até nós. E isto é verdade para todos os reis que precederam o quarto Afonso. Pessoas de estatuto mais modesto, sem o peso das grandes famílias do reino, que nunca foram registadas nem congratuladas pelo trabalho que de facto fizeram, e que, por isso mesmo, acabaram apagadas da memória escrita da época. Deste modo, não podemos afirmar com certeza se o infante Dom Afonso sabia efetivamente ler ou escrever. No entanto, também não é descabido assumir que teve contacto muito próximo com as letras e com as artes. Afinal, o seu pai, Dom Dinis, era reconhecido como um dos maiores trovadores da Península Ibérica. Sabemos que um herdeiro da época tinha uma educação que passava sempre pelas áreas das armas e da cavalaria, para as quais a caça, especialmente a animais de grande porte, seria treino imprescindível. O seu pai, Dom Dinis, era um ávido caçador e falcoeiro, e o próprio Dom Afonso seguiria os seus passos. As restantes áreas de formação, tanto educativa como pessoal, eram empregues sobretudo através do contacto direto com a corte do pai. Desde muito cedo, o infante surge associado ao seu pai em assuntos de grande relevância política. Um dos exemplos mais marcantes acontece a 12 de setembro de 1297, quando o infante tinha apenas 6 anos de idade. Neste dia, o seu nome aparece ligado ao Tratado de Alcanizes, acordo que já mencionámos várias vezes ao longo da nossa viagem pela vida de Dom Dinis, e que veio definir de forma concreta uma extensa parte da fronteira entre o Reino de Portugal e o Reino de Leão e Castela. Mesmo sendo ainda uma criança, esta associação demonstra como a presença do jovem infante começava desde cedo a ser integrada nos grandes assuntos do reino, preparando-o gradualmente para o papel que um dia viria a assumir. O facto de uma criança figurar em tais aspectos políticos pode, à primeira vista, dar uma sensação de desvalorização destes mesmos acordos assinados. Contudo, a realidade é bem diferente. Num mundo em que o poder é transmitido hereditariamente, assim também eram estes tratados vistos, em que a presença da geração futura significava o esforço contínuo na aceitação e preservação destes mesmos acordos.
É também com isto em mente que outros 2 entendimentos foram feitos. Desta vez falamos de acordos de linhagem, como foi o acordo de matrimónio do infante Dom Afonso com Beatriz de Castela, que tinha apenas 4 anos de idade. Outro acordo foi o do matrimónio da irmã do infante Dom Afonso, Constança, com Fernando IV de Leão e Castela. Estes acordos eram isso mesmo, acordos, e ainda demoraram largos anos a serem negociados até ambas as partes ficarem satisfeitas. Mas nada disto era definitivo sem a palavra de Roma chegar com o aval do Papa. Esta promessa de casamento corria sérios riscos de nunca se vir a realizar, pois o infante Dom Afonso era bisneto de Afonso X, o Sábio, de Castela, enquanto a sua prometida, Beatriz, era neta deste. E já estão vocês a pensar, lá vamos nós outra vez. É verdade, como já referimos diversas vezes, aos olhos da Igreja, uma união matrimonial com parentescos desta ordem ou similares constituíam uma verdadeira afronta a Roma. Caso a cerimónia fosse levada em diante, ambas as partes corriam o risco de serem excomungadas, tal como aconteceu com o tio-avô do infante, Dom Sancho II. E claro, qualquer filho ou filha fruto deste casamento seria considerado ilegítimo. Contudo, este casamento era mesmo para ir em frente. E teria de ser emitido pelo papado um pedido de dispensa de interdito que demoraria ainda cerca de 3 anos a chegar. Mas o que era isto de pedido de dispensa? Já o fomos referindo anteriormente, mas vale a pena reforçar a explicação. Para Roma, a preocupação era de interditar qualquer união matrimonial entre futuros casais até ao 6º grau, sendo o 7º normalmente já permitido na maior parte dos casos. Esta regra foi aliviada pelo 4º Concílio de Latrão, que reduziu a proibição até ao 4º grau. O objetivo, embora tivesse também alguma preocupação a respeito da consanguinidade e da promiscuidade familiar, embora não se conhecessem os fatores genéticos, as consequências destes casamentos já eram conhecidas, eram sobretudo uma questão de controlo e de poder. A Igreja pretendia ter as casas nobres europeias sob o seu controlo. Dado que as alianças entre famílias eram da maior importância para as casas reinantes europeias e, por esta altura, já todos eram, a bem dizer, primos uns dos outros, isto garantia que todas as casas europeias permaneciam numa posição subserviente e de mão estendida perante o Papa, que era o único que podia autorizar ou negar este tipo de alianças, conforme fosse do seu interesse. Por outro lado, segundo várias teses no âmbito da sociologia e antropologia, esta medida da Igreja acabou por ser um dos fatores, se não o fator, que mais contribuíram para a ascensão da Europa enquanto civilização. Isto porque, ao proibir o casamento entre parentes, forçou a dissolução do tribalismo e das pequenas comunidades cerradas, pois, para casar, os nubentes teriam de se propor longe dos contextos locais, garantindo a formação de uma sociedade europeia bastante mais diversificada e integrada. Se compararmos esta realidade com aquelas que ainda hoje existem em sociedades como as de alguns países do Médio Oriente ou da Ásia, vemos a diferença contrastante e percebemos como isto pode ter constituído uma vantagem enorme na hora da afirmação da civilização europeia, quando surgiu a oportunidade para a expansão. Mas, voltando ao casamento do infante Dom Afonso. Este compasso de espera pela dispensa papal não impediu que várias ações de integração fossem feitas para garantir o bem-estar da pequena Beatriz, que já residia na corte portuguesa desde 1298. Dom Dinis entrega à sua futura nora os senhorios de Évora, Vila Viçosa, Vila Real e Gaia, assim como um rendimento anual de 6.000 libras. Foi ainda durante este tempo de espera pela bênção papal, possivelmente em 1297 ou até mesmo no ano seguinte,
que Dom Dinis constituiu casa para o seu filho, ou seja, cria à sua volta uma corte, nomeando para o mais alto cargo, o de mordomo-mor, o alto nobre João Rodrigues de Vasconcelos, que iria desempenhar as suas funções em paralelo com as do já referido aio do infante, Dom Martim Gil, e também com as do mestre do infante, o arcebispo de Braga, Dom Martim de Oliveira. O infante recebe também do pai os senhorios de Viana, Terena, o castelo de Orém e Armamar, para além de uma quantia substancial em dinheiro, de modo a gerir a sua própria casa. A constituição de uma casa própria para os filhos de um monarca era já uma prática comum, tanto em Portugal como nos restantes reinos da península. Vimos inclusive isto acontecer com o primeiro monarca português, Dom Afonso I, que fez o mesmo com o infante Sancho. Este era um passo extremamente importante na preparação de um futuro rei. Uma primeira experiência de autonomia, ainda que à sombra dos pais, mas já era suficiente para começar a moldar a sua própria corte, os seus aliados e a sua influência. Na maioria dos casos, este processo decorre sem grandes sobressaltos ou acontecimentos dignos de registro. No entanto, como tantas vezes acontece na história, há exceções. O infante Dom Afonso parecia destinado a tornar-se uma delas. Foi pouco tempo depois desta experiência de independência que começaram a surgir indícios de uma crescente animosidade entre o infante e o seu pai, Dom Dinis. A tensão entre ambos começava lentamente a ganhar forma, ao ponto de merecer referência explícita nas crónicas da época. Como nos relata a Crónica de Portugal de 1419, relativamente ao infante. Sempre muito desobediente em muitas coisas, que devera de ser pelo contrário, porque, segundo a lei de Deus, os filhos são teudos de obedecer aos pais, e este não foi assim. A gênese e o contexto deste choque de personalidades entre o rei e o seu herdeiro é-nos desconhecida. Porém, relatos e documentos da época ajudam-nos a dar um sentido e uma luz sobre o caso no geral. Queremos relembrar que estamos numa parte da nossa história que se sobrepõe um pouco com a história de Dom Dinis, que já contámos em episódios anteriores. Por isso, é natural que exista alguma repetição. No entanto, é sempre bom relembrar e ver os acontecimentos, agora do lado do infante Dom Afonso. Voltando a esta crescente discórdia entre pai e filho, um dos aspectos mais referidos nos documentos e relatos é a relação do infante Afonso com os seus irmãos bastardos. Se nos acompanharam pela história de Dom Dinis, estes nomes não são estranhos. Estamos a falar de Pedro Afonso, Afonso Sanches e João Afonso, todos eles bastante chegados ao pai. O primeiro, Pedro Afonso, irá futuramente receber títulos importantes e acompanhará o seu pai nas questões diplomáticas mais agudas da época. Para além disso, viria a ser também detentor de uma grande fortuna por via dos seus 2 casamentos. Em 1307 é nomeado mordomo de Dona Beatriz, mulher do infante Dom Afonso. Nesta altura, Dom Afonso já teria 16 anos. De Afonso Sanches, um dos outros filhos bastardos, não será nada descabido dizer que seria o filho prodígio que Dom Dinis sempre tinha sonhado ter. Atrevemo-nos a dizer isto não só pela generosidade que tinha para com ele com grandes doações, como também porque as próprias crónicas nos dizem. A crónica de 1344, escrita por Pedro Afonso, mais tarde na sua vida, refere que El Rei amava muito Afonso Sanches e fazia muito do que ele queria. Dom Dinis, inclusive, até o nomeia mais tarde, em 1312, para um dos cargos mais importantes e influentes do reino, o de mordomo-mor. Para além disso, Afonso Sanches viria também a acumular grandes fortunas, nomeadamente a herança do anterior mordomo-mor do rei, através da sua filha. Por último, mas não menos importante,
João Afonso segue a mesma tendência de proximidade e favorecimento do pai. Porém, só mais tarde será de maior destaque, através do cargo de alferes-mor, o estatuto militar mais importante do reino. O quadro da infância e adolescência do infante Dom Afonso é claramente marcado pela presença constante de dádivas e doações, tanto materiais, sociais e afetivas, que só um rei poderia proporcionar a um filho, ainda que esse filho não fosse necessariamente o herdeiro destinado ao reino. No entanto, estes gestos estão longe de dissiparem as tensões. Até pelo contrário, pareciam estar a lançar uma sombra persistente sobre o futuro do jovem infante. Desde cedo que a posição do infante Dom Afonso na sucessão e na corte estava envolta em incertezas, sobretudo quando olhamos para o lado e vemos uma influência a crescer rapidamente por parte de Afonso Sanches, o filho predileto de Dom Dinis. Para o infante havia uma questão inevitável. Nascido para reinar? Sim. Mas com que poder real, quando tinha tantos colossos a rodearem a coroa e o trono que ele um dia esperava herdar? Ainda assim, não seriam apenas estas dinâmicas de sucessão e favorecimentos que moldaram a discórdia entre pai e filho. Havia também algo mais, que com o tempo criaria uma fricção entre o caráter do infante e do próprio pai. Mas calma, não vamos pintar aqui o cenário já de tons demasiado sombrios. Ao longo dos anos, o infante Dom Afonso e a sua prometida esposa, Beatriz, foram crescendo, até que finalmente, sem sabermos bem a data, mas possivelmente em 1309, o casamento acaba por se concretizar. Nesta altura, Dom Afonso contava com cerca de 18 anos e Beatriz entre 15 e 16, selando assim uma união que, mais do que pessoal, era também profundamente política, como tantas outras da época. Durante a nossa viagem desde o primeiro rei de Portugal, falámos em várias ocasiões da influência que uma rainha, verdadeiramente interessada na sua posição, pode ter ao longo da vida de um monarca. Podemos olhar para as mais recentes, como é o caso de Dona Isabel, esposa de Dom Dinis, ou até mesmo Maria de Molina, rainha de Leão e Castela e mulher de Sancho IV, do outro lado da fronteira. Dona Beatriz ainda não o sabe, mas terá um papel fundamental e de relevo na vida do marido e no reino, como Rainha de Portugal. Mas chega de celebrações. Vamos voltar ao nosso cenário sombrio. Esta discórdia entre Dom Dinis e o infante Dom Afonso, que tem vindo a aumentar durante os anos, é registada por várias fontes ao longo dos tempos. Mas aquela que mais se aproxima no tempo é de facto a crónica de 1344, escrita por Pedro Afonso. Pelas suas palavras: porque o diabo é contrário a todo o bem, meteu a alguns em coração de meter todo o mal entre Afonso Sanches e o infante, fazendo-lhe entender que não amava o seu serviço. Justificando ainda a razão para tal, dizendo que Afonso Sanches não guardava o infante, nem se chegava a ele como cumpria. Podemos ver pelas palavras de Pedro Afonso que Afonso Sanches se afastava do infante herdeiro. Mas deixem-me dizer-vos que não seria o único. João Afonso, outro meio-irmão, também optou por esta mesma abordagem. Esta crónica escrita por Pedro Afonso refere que apenas ele próprio tinha por iniciativa abordar e chegar-se perto do infante Dom Afonso. No entanto, existe algo que temos de ter em atenção. Esta crónica foi escrita já no tempo em que, spoiler alert, Dom Afonso é rei. Ou seja, não podemos descartar a hipótese de que esta crónica foi escrita com o objetivo de uma aproximação da corte e, ao mesmo tempo, valorizar a sua posição e a si próprio. Esta aparente aproximação de Pedro Afonso, agora conde de Barcelos desde 1314, não era vista com bons olhos por parte dos outros irmãos e iria trazer graves consequências, algumas delas inesperadas.
O acumular de tensões familiares ao longo destes anos acabaria por culminar num conflito inevitável. Em 1317, Afonso Sanches e João Afonso uniram forças para enfrentar o próprio Pedro Afonso, levando as rivalidades da família real a um ponto de confronto armado. E tanto foi crescendo este escândalo, que houveram Dom Afonso Sanches e seu irmão de ajuntar todos os seus vassalos e amigos e ainda grande parte dos del Rei por seu consentimento, e enviaram todo este poder com João Afonso, que fosse fazer mal e desonra a seu irmão, o conde Dom Pedro. E então João Afonso mandou desafiar o conde e mandou-lhe dizer que o esperasse 4 dias em certo lugar, porque se queria ver com ele. E o conde era muito amado dos filhos de Algo, e ajuntou tantos vassalos e amigos que foram mais que os outros e esperou em um lugar que há nome Pinheiro de Azer, a par de Santa Combadão, cerca de 3 semanas, até que veio o infante Dom Afonso de Lisboa, por partir a contenda, e trazia tão grande pressa, segundo dizem alguns, que o caminho que pudera andar em 4 dias, pôs ele em 3 semanas. Como vemos pela crónica, o conflito entre os filhos de Dom Dinis intensificou-se ao ponto de Afonso Sanches reunir forças com vários aliados, incluindo parte do exército régio, para marchar sobre Pedro Afonso. Para conduzir esta ação, foi enviado João Afonso, que desafiou Pedro Afonso para um encontro em local e data marcados. No entanto, Pedro Afonso, muito apoiado pela nobreza, conseguiu reunir um exército ainda maior e aguardou o confronto em Pinheiro de Azer, perto de Santa Combadão. A crónica diz-nos também que o herdeiro, Dom Afonso, estava com tanta pressa para vir apaziguar os ânimos que demorou 3 semanas a percorrer um caminho de 4 dias. No fundo, o que esta crónica nos diz, juntando claro o contexto contemporâneo, é que Pedro Afonso afirmava-se como apoiante do infante Dom Afonso desde muito cedo. Talvez por esta razão ou por outras, não podemos afirmar, os outros 2 irmãos bastardos decidiram medir forças com Pedro Afonso. Não temos informações claras de que realmente tenha existido um confronto direto entre os irmãos bastardos. No entanto, o que realmente interessa é o desfecho deste episódio. O preço que o conde Pedro Afonso pagou foi elevado. Para além disso, a aproximação da coroa ao longo dos anos, e até ao infante herdeiro, valeu-lhe de pouco. Até pelo contrário. A crónica demonstra que houve uma grande relutância, talvez propositada, do infante Dom Afonso a ir à ajuda deste, e até os homens do rei estiveram envolvidos e integrados nos exércitos dos outros 2 irmãos. O desfecho deste episódio foi o exílio de Pedro Afonso, imposto quer pelo Afonso Sanches, quer pelo próprio pai e rei de Portugal, Dom Dinis. Pedro Afonso é exilado em Castela, mas acaba por ser bem recebido pela corte de Maria de Molina e vê as condições do seu exílio serem suavizadas. Talvez graças à intervenção de Beatriz de Castela, esposa do herdeiro Dom Afonso. Terminamos assim este episódio de entrada na vida do infante Dom Afonso. Já conseguimos perceber que o início do seu percurso esteve longe de ser pacífico. Os seus irmãos bastardos estavam perigosamente próximos da esfera de poder, e a sua principal vantagem estava, sobretudo, na condição de herdeiro. Mas o tempo, por si só, não seria suficiente para garantir o futuro. Mais cedo ou mais tarde, o infante teria de agir, e depressa, se quisesse assegurar o lugar que lhe estava destinado. Veremos como no próximo episódio. Até lá, um bem-aja a todos.